mais de 100 mil páginas de registros antigos do tempo da colônia, muitos escritos em alemão, estão a um clique de pesquisadores e estudiosos. Esse é o resultado obtido com o projeto Raízes de Nossa História, que permitiu a digitalização de todos os livros de registros de casamentos, batismos, confirmações e óbitos da comunidade luterana. O projeto começou a ser colocado em prática em agosto de 2008. Hoje contempla registros de 30 paróquias do Sínodo do Vale do Itajaí, mais a comunidade de Joinville, e reúne grande parte da história das famílias da região. A origem do projeto Raízes de Nossa História nasceu da necessidade de resguardar e preservar a história, a memória do povo do Vale do Itajaí. Milhares de pessoas estão procurando a história de seus ancestrais. E para reencontrar esta história, eles recorrem a listas de passageiros que vieram há 150 anos ou há 100 anos atrás. Mas a história desses últimos 150 ou 100 anos está registrada nos registros eclesiásticos de nossa igreja. E esses registros agora estão sendo resgatados. Os primeiros registros preservados pelo projeto Raízes de Nossa História são do início da colônia, quando o pastor Rudolf Oswald Hesse anotava em alemão tudo o que acontecia na comunidade em forma de diário entre os anos de 1857 a 1865. Parte dos textos foi transcrita e traduzida, e a partir deste ano, o material deve começar a ser disponibilizado via web, mediante senha de acesso. Este projeto tem a sua grande importância porque nos preserva a história, documentos da história ocorrida, embora só parcialmente, porque muitos documentos se perderam ou foram destruídos na época da nacionalização e o período da Segunda Guerra Mundial. A preservação dos livros de registros representa um cuidado com a própria história do Vale do Itajaí. Boa parte desses livros já estava em estado de difícil manuseio, e alguns deles, como este aqui, se rasgavam facilmente e a cada dia ficavam mais frágeis. Na medida que fomos trabalhando a digitalização, percebemos que alguns livros estavam bastante frágeis. O seu manuseio já estava se tornando cada vez mais difícil, por estarem bastante quebradiços, um verdadeiro quebra-cabeça. Todo o restauro se tornou bastante difícil e complexo, porém, na medida do possível, a gente procurou restaurá-los e digitalizá-los, para manter toda a sua autenticidade. Após o término do projeto, cada paróquia receberá um DVD contendo as informações já digitalizadas dos livros, esses que são de batismo, casamento, confirmação e óbito. A pesquisa poderá ser feita por descrição do registro ou por ano início, ano fim do mesmo, mas na verdade a consulta em si a pessoa vai adquirindo prática conforme o manuseio do próprio programa que vai ser disponibilizado. Os recursos para o trabalho de restauração dos livros e digitalização dos registros vieram por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina. Somos muito gratos à Associação Empresarial de Blumenau, à CIB, e também à Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer do Estado de Santa Catarina, ao qual nós propusemos este projeto. Somos imensamente gratos também ao Governo do Estado por podermos realizar este projeto em que mais de 100 mil páginas da nossa história foram digitalizadas. A partir de agora, Blumenau e região podem se orgulhar de ver esse patrimônio histórico e cultural preservado. A importância desse projeto, ao meu ver, tem a ver com 3 aspectos. A riqueza e o grande valor desse conteúdo. Em segundo lugar, a necessidade de preservação e, simultaneamente, dar uma acessibilidade maior à demanda de pesquisa. Assim, nós temos um verdadeiro tesouro em termos de documentação histórica nesses livros de registro eclesiástico. E com isso estamos no segundo ponto, a saber da necessidade de preservarmos esse tesouro.
Nesse sentido, agora nós não temos apenas mais um livro de papel. Claro, esses livros originais agora podem ser bem guardados e cuidados. Temos agora também um livro eletrônico que possibilita folhear mais rapidamente e o manuseio para a pesquisa. A nossa história está preservada, a nossa memória está preservada. E agora, claro, vamos entrar nas demais etapas, que ela não para por aqui e não pode parar por aqui. O primeiro delas é incluir os demais sínodos. Já estendemos para o sínodo de Joinville, onde estamos iniciando a paróquia centro de Joinville, mas depois queremos alcançar todos os demais sínodos do nosso estado, para efetivamente então termos também essa possibilidade das demais regiões do nosso estado onde tiveram e onde nós temos a imigração alemã presente. E na terceira fase, sim, e ela se complementa com o nosso projeto inicial, onde nós vamos ter um banco de dados, onde nós vamos ter a árvore genealógica de todas as famílias. Podemos aí oferecer através do museu, através da internet ou através do arquivo, né, a possibilidade de buscarmos, quem sabe, a nossa história, a nossa memória de todas as famílias que quiserem e têm interesse nesse sentido. A Bíblia fala de que a história de Deus é a história com o seu povo e esta história é contada de geração em geração. Através desse projeto Raízes, nós queremos trazer aos pesquisadores no futuro este grande legado para que também as pessoas possam contar a sua história de geração em geração, possam saber também a história de Deus com a sua própria vida. Assim nós somos muito gratos a todos que num mutirão nos auxiliaram para deixarmos à posteridade este grande legado, esta herança de mais de 100.000 páginas de nossa história.